O que era para ser um intercâmbio cultural saudável entre Brasil e Portugal virou um festival de exageros, oportunismo e, para muitos portugueses, uma invasão de bostileiro insuportável. E se nós não quiser ir? Tem que ir o quê? Nós é obrigado? O que não fez? Ou vai a bem ou vai a mal. Vai levar? O que não fez? Não tem nada de errado não, chefe. Não vai pra nenhum lugar não, filho. Ela tá responsa, Acompanhar, caralho. Aí, grava eles. Aí, ó. Aí, ó. Cadê? Você vai parar de filmar a cara. Policia. A quantidade de bostileiro que está indo para Portugal nos últimos anos cresceu de maneira absurda, e junto com isso vieram problemas, desentendimentos e uma rejeição cada vez maior dos portugueses aos nossos conterrâneos. Mas a questão não é só essa. O problema maior está no tipo de bostileiro que tem invadido Portugal, e é sobre isso que precisamos falar. Nos últimos anos, Portugal se tornou o principal destino dos bostileiros que querem fugir da crise, da violência e da falta de oportunidades no bostil. O que era um fluxo normal de imigração virou um verdadeiro êxodo, com milhares e milhares de bostileiros indo para lá todo mês. O resultado? Os portugueses começaram a perder a paciência. E não é para menos. Em Lisboa, no Porto, em várias cidades, a quantidade de bostileiros já é tão grande que alguns portugueses começam a sentir que seu país está sendo tomado. Imagine se, de repente, sua cidade fosse dominada por um grupo de estrangeiros que falam alto, mudam o jeito de viver, aumentam o custo de vida e, muitas vezes, não respeitam a cultura local? Pois é exatamente isso que está acontecendo. E aqui entramos em um dos maiores problemas: o bostileiro malandro, o espertinho, o sem noção. Sim, porque nem todo bostileiro que vai para Portugal é trabalhador honesto que só quer uma vida melhor. Uma boa parte leva junto a bagunça, a preguiça, o desrespeito e o famoso jeitinho bostileiro, e isso está irritando profundamente os portugueses. Os problemas são muitos. Falam alto demais, como se estivessem em uma feira. Querem levar a bagunça para o dia a dia, com festas, barulho e falta de respeito por regras simples de convivência. Acham que Portugal é a continuação do bostil, sem se preocupar em se adaptar à cultura local. Fraudam o sistema de benefícios, se aproveitando de auxílios que deveriam ser para quem realmente precisa. Criam guetos bostileiro, sem tentar se integrar, sem aprender as regras e os costumes portugueses. O resultado? Os portugueses estão cada vez mais irritados. Outro problema grave é o impacto que essa migração em massa tem causado na economia de Portugal. Antes, Lisboa era uma cidade relativamente acessível para os portugueses. Mas com o aumento da demanda por moradia, os preços dispararam. O aluguel subiu tanto que muitos portugueses não conseguem mais pagar para morar em suas próprias cidades. E adivinhe quem está levando a culpa? Os bostileiros. A situação é tão grave que já existem várias manifestações públicas contra a imigração descontrolada. O povo português sente que sua qualidade de vida está sendo prejudicada, que sua cultura está sendo modificada e que seu país está se transformando em algo que eles não querem. E, sinceramente, eles têm razão de estarem revoltados. Se os imigrantes bostileiros já estão sendo mal vistos, imagina então os turistas bostileiro? Aqueles que vão para Portugal achando que tudo é um grande parque de diversões. O que tem de brasileiro mal educado, que chega em Portugal e age como se estivesse no quintal de casa, não é brincadeira. Os relatos são revoltantes. Gritam em restaurantes e lojas, sem o mínimo de respeito pelo ambiente. Tratam os portugueses como se fossem seus empregados. Fazem bagunça em lugares públicos. Se acham os donos da razão, discutindo com policiais, funcionários e qualquer um que os contrarie. Esse tipo de comportamento está acabando com a paciência dos portugueses. Ninguém gosta de ver seu país sendo tratado como um playground por um bando de gente sem noção. Aqui está o ponto central da questão. O problema não é ser brasileiro, mas sim o comportamento de muitos bostileiros que vão para Portugal. Os portugueses não odeiam brasileiros por serem brasileiros. Pelo contrário, Portugal e Brasil têm laços históricos, culturais e familiares. O problema começa quando o bostileiro se recusa a respeitar as regras do país, quer impor seu jeito bagunçado e desorganizado e acha que pode agir sem consequências.
Portugal é um país organizado, com regras claras, onde o respeito ao espaço do outro é fundamental. Mas muitos bostileiros simplesmente ignoram isso. E a consequência? A rejeição aumenta, o preconceito cresce e, no final, até os brasileiros que realmente estão lá para trabalhar e viver dignamente acabam sendo prejudicados. A pergunta que fica é: será que o bostileiro vai perceber que está cavando sua própria cova em Portugal? Se continuar nesse ritmo, logo a imigração será ainda mais restrita. Mais leis serão criadas para impedir essa invasão desordenada. O brasileiro já enfrenta preconceito em vários países do mundo por causa da sua fama de malandro e bagunceiro. Será que queremos destruir também a nossa relação com Portugal? Está na hora de respeitar o país que está nos recebendo. Está na hora de parar de levar o jeitinho bostileiro para todo canto. Está na hora de entender que, quando se muda de país, é preciso se adaptar às regras locais. Se isso não acontecer, não vai demorar para que Portugal simplesmente feche as portas para os bostileiros e, sinceramente, não poderemos reclamar. O bostil já tem uma reputação complicada no exterior, e a maneira como os bostileiros estão se comportando em Portugal só piora as coisas. Estamos virando um problema, um incômodo, uma dor de cabeça para os portugueses. E a culpa não é deles. A culpa é nossa. Se continuarmos agindo como se Portugal fosse uma extensão do bostil, se continuarmos ignorando as regras, desrespeitando o povo local e achando que podemos fazer o que quisermos, a rejeição só vai aumentar. O bostileiro precisa aprender a se comportar, a respeitar, a entender que ser imigrante não significa impor sua cultura, mas sim se adaptar ao novo lar. Ou mudamos nossa postura, ou seremos cada vez mais mal vistos, mais rejeitados e, no final das contas, seremos nós mesmos os responsáveis por fechar as portas para futuras gerações de bostileiro que realmente querem uma vida melhor. Portugal não tem obrigação de nos aceitar. E, do jeito que as coisas vão, não vai demorar para que eles simplesmente nos mandem embora de vez. A escolha é nossa.